Sejam muito bem-vindos a mais uma análise e hoje eu quero trazer para vocês que em um momento de grandes incertezas na guerra no leste europeu, a Bielorrússia fez uma acusação muito grave, muito séria nesta quinta-feira contra a Finlândia, de que teria disparado diversos drones contra a capital Minsk. Vou então detalhar o que está acontecendo nesse momento e o que isso significa para essas questões, essas tensões no leste europeu. Mas antes, peço gentilmente para você se inscrever, ativar as notificações, que isso vai ajudar e muito na continuidade do meu trabalho, principalmente agora que fomos penalizados no área militar, e curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Vocês podem se inscrever lá no nosso novo canal Analytics, é onde eu estarei postando os vídeos sem censura, sem restrição por parte da plataforma YouTube, por conta do canal Área Militar ter sido penalizado pela plataforma. Então, diante de todas essas questões de intrigas, tensões que o leste europeu vem enfrentando ao longo desse tempo, numa guerra em que já dura mais de 2 anos, entrando para o seu 3º ano e que não mostra nenhum sinal de redução dessas tensões, e agora que houve esse novo pacote de ajuda militar e ajuda econômica dos Estados Unidos, 61 bilhões de dólares, que vão ser repassados ao longo dos meses para a Ucrânia, vamos a partir de então observar que o cenário do beligerante vai ficar ainda mais conturbado, vai ficar ainda mais perigoso e qualquer erro de cálculo pode resultar em uma catástrofe de grandes dimensões que pode envolver nações da OTAN e também nações por parte de uma aliança formada pela Rússia na região mais euroasiática, na região do Cáucaso também. Embora as forças da Bielorrússia não tenham participado de forma direta da guerra no leste europeu, da guerra na Ucrânia, a Bielorrússia ela cedeu seu território para as principais operações da Rússia contra a Ucrânia. A região sul do país bielorrusso cedeu o espaço aéreo e também o terreno terrestre, para o avanço dessas tropas russas contra o norte da Ucrânia, principalmente durante as invasões, os primeiros dias da invasão em 24 de fevereiro de 2022. A Bielorrússia, sem dúvida, que é a principal aliada da Rússia nessa corrida para tomar a região leste de toda a Ucrânia, perpetuar uma liderança de Moscou nessa região e impedir que haja um avanço, uma expansão da frente otaniana para Kiev, para a Ucrânia. O presidente bielorrusso Alexander Lukashenko é amigo direto do presidente russo Vladimir Putin e no ano passado implantou armas nucleares da Rússia, armas nucleares essas táticas do tipo Iskander, que pode acoplar apenas uma ogiva na sua cabeça, mísseis e também tropas russas no país que têm a finalidade de ampliar essa defesa de Moscou e da própria aliada Bielorrússia, no momento em que a Finlândia ela foi aceita como membro da OTAN no meio do ano passado. Então, o cenário ele veio se escalando desde o ano passado com o ingresso da Finlândia na OTAN. Então, nos deparamos que a Bielorrússia, assim como uma posição estratégica para com a Rússia, que está à frente, como se fosse uma barriga protetiva, uma gordura protetora da frente de batalha da Rússia, se comporta como um fantoche para as intenções de Moscou. Não é à toa que implantou armas nucleares, que, ao meu ver, não feriu o acordo de não proliferação de armas nucleares. Até porque quem coordena e manda e é responsável por todos os movimentos dessas armas nucleares que estão implantadas na Bielorrússia ainda são os militares russos. Assim como grande parte da Europa faz parte, então, da aliança militar
o bloco militar da OTAN, a Bielorrússia e algumas nações do Cáucaso fazem parte da aliança militar da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que é chefiada pela Rússia, que cobre essas nações com o seu guarda-chuva nuclear e também o seu guarda-chuva convencional. E bem do lado da Bielorrússia, ali na sua fronteira oeste, temos ali, e também situada ao norte de Kaliningrado, que é o oblast mais distante da Rússia, temos uma região muito forte, formada por 3 nações extremamente importantes, tanto para a Aliança do Atlântico Norte, quanto para a União Europeia, para a zona do euro e também para a organização OCDE. Que essas nações são as nações dos estados bálticos, como Lituânia, Estônia e Letônia. Nações que constantemente vêm sendo ameaçadas por uma suposta invasão russa, militarmente tanto pelo ar quanto por terra, e por questões de fronteira envolvendo imigrantes e também violações aéreas. Diante disso tudo, as tensões se elevaram nas últimas horas, nessa quinta-feira, na madrugada de quinta-feira para o Ocidente, ou horário de Brasília, após o Comitê de Segurança do Estado da Bielorrússia, que é chefiado pelo agente da KGB da Bielorrússia, Ivan Tertel, declarar publicamente em sessão urgente na Assembleia Popular da Bielorrússia que a KGB, o seu centro de inteligência da Bielorrússia, em cooperação com colegas e outras estruturas, executou recentemente uma série de medidas de segurança agudas que permitiram evitar ataques de drones de combate, ou seja, aqueles drones kamikazes, a partir do território da Bielorrússia em alvos diretos dentro da capital Minsk e seus subúrbios, suas periferias. Ou seja, esses drones tinham como alvos regiões dentro da capital bielorrussa, ou seja, a capital Minsk. Para se ter uma ideia, como mostro nesse mapa a seguir, a distância de Minsk com a primeira fronteira da Lituânia é de apenas 140 km de distância. Mesmo sendo de apenas 140 quilômetros, é pouco provável que os drones fabricados e operados atualmente pelos militares lituanos tenham essa capacidade de percorrer essa distância de engajamento de alvos dentro da capital Minsk. Isso porque eles operam, por exemplo, os chamados Warmate, que são os drones kamikazes de origem nacional da Lituânia. Eles operam até 30 km de distância e velocidades máximas de 100 km e velocidades máximas de 150 km por hora. Então, são usos extremamente limitados para operações específicas táticas de curta distância contra posições de tropas e também de blindados militares, e não para engajar, por exemplo, alvos estratégicos como de governos ou outras infraestruturas críticas, por exemplo, que precisam percorrer ali longas distâncias para que esse objetivo seja efetivado de forma clara. No entanto, é claro que a Lituânia ela não tem somente esse tipo de equipamento. Tem outros equipamentos, principalmente ao Switchblade 600 de origem americana. Mas, como eu disse, ele opera também de forma limitada até 40 km de distância e de Minsk até a primeira fronteira da Lituânia, como havia dito, possui 140 km de distância. Então, se torna também pouco improvável que tenha utilizado esse tipo de equipamento. E vou colocar aqui outras grandes possibilidades que podem arruinar esse contexto por parte dos bielorrussos atuando contra e indicando que o governo da Lituânia estava por trás desse ataque, uma acusação extremamente grave. Então as tensões na OTAN foram percebidas nos bastidores
que ficaram mais agitados e principalmente entre as autoridades e jornalistas que ficaram mais tumultuados. Inclusive, o chefe do Departamento de Comunicações Estratégicas das Forças Armadas da Lituânia, o Major Gintautas Siūnas, ele precisou se manifestar e se pronunciar imediatamente após esses relatos e negou que esses relatórios fossem verdadeiros, dizendo que posso dar 100% de certeza que isso é desinformação, nas palavras do Major da Lituânia. E dizendo ainda que não faz nenhum sentido que a Lituânia realize um ataque de drones à Bielorrússia. E não somente o Major ele se manifestou, o porta-voz do comandante das Forças Armadas do país também se pronunciou. O porta-voz Zivili, ele negou essas informações que são infundadas e disse que essas atividades de informação hostil são caracterizadas por disseminação de desinformação e falsas acusações, e que as Forças Armadas da Lituânia não tomaram e não tomam quaisquer ações hostis contra outros países. Ou seja, ele quis dizer que claramente evidencia que a Lituânia, ela somente iniciaria um ataque, uma ação, seja esta ou outro tipo de ação, até mesmo diplomática ou política, como uma resposta a uma agressão injusta provocada contra o seu território, seja físico ou outro tipo de ação hostil. Mas venho dizer aqui, e venho questionar tudo isso, mas o que de fato pode ter acontecido por trás disso tudo, e o que de fato aconteceu? Foram drones? Se são narrativas? O que pode estar por trás disso tudo? As ações aconteceram? Não sei, não sabemos. Isso porque a inteligência da Bielorrússia, ela não mostrou provas ou evidências circunstanciais sobre tudo isso. Mas tudo indica que há alegações fortes de grupos de resistências ou o que eles chamam também de rebeldes, que visam atingir a Bielorrússia a partir dos territórios da Lituânia e da Polônia. São aqueles grupos que são opositores ao governo atual de Lukashenko, que dizem ser um regime ditatorial, autoritário. Então esses grupos estariam posicionados nos Bálticos e na Polônia. Inclusive o próprio presidente Lukashenko já havia alertado sobre isso em eventos anteriores, infundando ainda mais essas acusações oficiais por parte desses agentes da Bielorrússia contra o governo lituano. Então, de fato, para encerrarmos, a Bielorrússia ela acusou diretamente a Lituânia. Sim, isso poderia, em algum momento, provocar um erro de cálculo muito grave entre as partes, principalmente por se tratar de dois membros pertencentes a duas organizações ou blocos militares extremamente importantes no cenário internacional, no cenário mundial, como a OTAN e como a CSTO, que é a Organização do Tratado de Segurança Coletiva. E o desfecho poderia ser muito ruim, muito pior, e ainda vamos acompanhar esse caso, porque foi uma acusação direta de uma parte contra a outra e não apresentou nenhuma evidência plausível sobre esse contexto, que pode estar muito mais relacionado com questões de rebeldes, opositores ao governo de Lukashenko, do que propriamente uma ação hostil desencadeada pelo governo da Lituânia. Espero que tenham gostado dessa análise. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, que vai ajudar muito no meu canal. E também curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.